Bom, discutindo esse projeto de Vossa Excelência, que busca autorizar o governo a inserir o Rio de Janeiro no Repetro, no que diz respeito à fase de exploração, cabe, em primeiro lugar, levantar algumas questões sobre o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. O nosso estado ele tem cada vez mais aprofundado a sua dependência do petróleo, por um lado, e, por outro, perdido no que diz respeito à tributação, a taxas, a tudo que envolve o comércio do petróleo no Brasil. Então, é um duplo sufocamento. De um lado, de uma economia que se empobrece, que se primariza, que cada vez mais gira ao redor de um combustível fóssil, quando a gente deveria, na verdade, estar discutindo a redução da exploração do petróleo, a criação de novas fontes de energia e, por outro lado, a diversificação da nossa matriz econômica. O desgoverno Pezão tem sido incapaz de dar resposta a essas duas tendências que hoje sufocam o Rio de Janeiro. Tanto a essa tendência de enfraquecimento econômico, de perda de diversidade, de perda de uma matriz que seja saudável, e, por outro, dos boicotes, dos ataques que tem sofrido continuamente do governo Temer. Fica batendo palma, batendo no ombro, criando palanque para que o governo esteja constantemente boicotando o estado do Rio de Janeiro. Acho que um dos exemplos mais evidentes é o que está acontecendo no campo da segurança. O outro é o que está acontecendo, mais estruturalmente nessa área do petróleo. Então, em primeiro lugar, deixar minha posição. Acho lamentável que o Rio de Janeiro esteja mergulhando no modelo de desenvolvimento cada vez mais dependente da indústria do petróleo, assim como acho lamentável os boicotes e ataques que estamos seguidamente sofrendo do governo Temer e o silêncio cúmplice do governo Pezão. Quando esse projeto foi aprovado na Câmara de Deputados em Brasília, o projeto do Repetro, que vai trazer ao longo de 25 anos um prejuízo de R$1 trilhão para a economia brasileira, o deputado Glauber Braga falou o seguinte, que um projeto que causa tamanho prejuízo para o país só poderia ser aprovado e ter o voto favorável de deputados que fossem ou desavisados ou ladrões, tamanho prejuízo que traria para o nosso país. E, obviamente, o deputado Glauber Braga destacou, inclusive, que sabe que para chegar em Brasília e ser um deputado federal, há de se imaginar que ali tem poucos desavisados. Mas, infelizmente, o governo golpista de Michel Temer exerceu sua maioria parlamentar e aprovou esse projeto. E agora a gente se depara com a adesão do Rio de Janeiro. Depois de toda a crise que o estado do Rio de Janeiro mergulhou, o governo Pezão, mesmo sabendo que parte da nossa crise tem a ver diretamente com questões relacionadas à tributação do petróleo e ao Pacto Federativo, por exemplo, com a questão da Lei Candir, que está associada a esses dois temas, tanto do Pacto Federativo quanto da tributação do petróleo, ele, de forma criminosa, insere o Rio de Janeiro no âmbito do Repetro. E aí vem o projeto do deputado André Siciliano, que tenta delimitar o sentido dessa adesão. Eu gostaria de dizer que sou contra. Sou contra, primeiro, porque acho que não nos cabe ficar embelezando Frankenstein. O Repetro é ruim, o Repetro é lesivo, é nocivo para a nossa população e não nos cabe
fazer uma política de disfarçar esse prejuízo para o nosso Estado. Em segundo lugar, porque acho que a gente tem que fazer uma discussão mais ampla sobre a questão da exploração do petróleo, da nossa matriz energética, do nosso modelo de desenvolvimento. Mas não dá para um projeto que no governo federal tem o objetivo claro de favorecer as petroleiras internacionais, aqui no Rio de Janeiro, ter qualquer forma de adesão. Então, eu apoio o projeto de decreto legislativo do deputado Luiz Paulo, que visa anular a participação do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do Repetro. Eu apoio essa iniciativa porque entendo que vai no sentido do Rio de Janeiro parar de se curvar às maldades do governo federal e não ser cúmplice desse Repetro que curvou ainda mais a economia brasileira aos interesses das petroleiras estrangeiras. Mas entendo que o recado que a Assembleia Legislativa tem que dar com relação a esse debate vai nesse sentido, de cancelar a participação no Repetro e avançar, inclusive, em outras formas de tributação, taxação, contrapartidas para a exploração do petróleo. E não de fazer uma política, nesse caso específico, de algo que é absolutamente lesivo para o nosso país e para o Estado do Rio de Janeiro, uma política de redução de danos. Deputado André Siciliano, a política de redução de danos a gente tem defendido muito no âmbito da nossa intervenção em defesa da reforma psiquiátrica. Mas, nesse caso do Repetro, a gente entende que não dá para reduzir dano. O que a gente tem que fazer é rejeitar essa proposta e não nos tornarmos cúmplices daqueles que querem entregar de vez o Brasil na mão das petroleiras estrangeiras. Não dá mais para o Rio de Janeiro continuar baseando o seu modelo de desenvolvimento nem no petróleo, nem no subsídio ao grande capital. E, nesse caso, nós estamos falando simplesmente das maiores empresas do mundo e não simplesmente de empresas de porte médio ou de intervenção regional. Nós estamos falando de subsídio aos maiores grupos capitalistas do mundo. E aí não dá para aceitar, não dá para ser cúmplice desse tipo de ação.